Bom, pessoal, hoje a gente vai para a nossa 10ª aula de teoria eletromagnética e nessa aula a gente vai calcular o rotacional do campo elétrico, tá? Então, se vocês estão acompanhando, a gente já calculou o divergente do campo elétrico e a gente viu que o divergente do campo elétrico ele dá a densidade de carga sobre ε0, tá? Essa expressão é a nossa lei de Gauss. Tá? Ela é a nossa lei de Gauss na forma diferencial. A gente escreveu ela também na forma integral e a gente viu que ela é mais prática para calcular alguns exemplos. Né? A gente calculou o campo elétrico gerado por uma esfera carregada, por um plano carregado e por aí vai. Hoje o que a gente vai tratar é do cálculo do rotacional do campo elétrico. Vamos tentar descobrir quanto que isso dá, qual que é o resultado dessa expressão, né, desse cálculo. Se a gente olhar aqui para esse desenho que eu fiz do lado esquerdo, esse desenho a gente já observou ele e é na verdade a representação das linhas de campo aqui em verde, né, de uma carga elétrica pontual. Tá? Então se a gente prestar um pouco de atenção, a gente vê que essas linhas de campo elas são radiais, né? E o que a gente está interessado em calcular aqui hoje é o rotacional. Rotacional, o nome já diz um pouco o que a gente vai fazer. Né? O rotacional ele mede, digamos assim, qual a tendência de rotação de uma função vetorial. Tá? Pela imagem, né, a gente consegue perceber que algo desse tipo não tem muita tendência de rotacionar. Ele segue sempre radialmente. Né? Então, isso já é uma evidência daquilo que a gente vai encontrar hoje. Tá? Outra forma de fazer isso também é calcular diretamente o valor do rotacional, né, usando o rotacional em coordenadas esféricas, que é aquela expressão que está lá no final do livro. Tá? Também a gente vai chegar no resultado que a gente tem hoje. Só que a gente vai fazer de uma forma que já vai preparar um pouco para o que a gente vai ver em outras aulas, que é chegar no resultado, né, para o potencial elétrico. Tá? Então a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai dar uma volta até encontrar o valor do rotacional em coordenadas esféricas. O que eu quero dizer com dar uma volta? Né? Que a gente vai utilizar para encontrar esse valor, a gente vai fazer uma integral de linha, né, de um ponto A até um ponto B, então eu vou representar isso, do campo elétrico escalar dl. Tá? A gente vai fazer essa integral. O que eu estou fazendo na prática? Na prática eu estou fazendo algo assim. Eu tenho aqui um plano cartesiano, um espaço tridimensional com o sistema de coordenadas x, y, z. Imagine que eu tenha nesse ponto, seja o ponto A, e vamos supor aqui, seja o ponto B. E eu faço um caminho qualquer aqui, que é essa integral de linha, vamos fazer de outra cor, para ficar mais claro. Faço um caminho qualquer aqui de A até B. Vamos supor que seja esse aqui que eu estou representando. Tá? Então, eu vou ter, para o A, eu vou ter um RA, que seria um raio para esse ponto A, vou chamar aqui de RA. E para o ponto B, eu vou ter um RB aqui. Ó. Seria o RB, que seria o ponto final. Tá? Beleza? Então, a gente tem que calcular essa expressão. O campo elétrico que eu vou colocar aqui, né, é o valor da carga pontual. Tá? Então, eu vou colocar o valor que a gente conhece, que é o mais simples, que é a seguinte expressão. Né? O campo elétrico é igual a 1 sobre 4π ε0, carga sobre r ao quadrado, na direção R, chapéu. E
esse DL que aparece aqui para a gente fazer a integração, né? O valor que eu vou utilizar vai ser o DL em coordenadas esféricas. Esse DL em coordenadas esféricas é dr na direção r chapéu mais r d θ na direção θ chapéu mais r seno θ de φ na direção φ chapéu, tá? Então vou colocar essas duas expressões ali na integral, tá certo? Fazendo isso, nossa integral vai ficar da seguinte maneira. Eu estou integrando o vetor A até o B. Quem é o campo elétrico? 1 sobre 4πε0, carga sobre r quadrado r chapéu, produto escalar com o dl, que é tudo aquilo ali. dr r chapéu, mais r d θ chapéu, mais r seno θ de φ chapéu. Se a gente observar essa integral que a gente está fazendo, né? Então a gente vai ver o seguinte: eu vou fazer um produto escalar, que é o que está sendo representado por esse ponto, né? Nesse produto escalar eu vou fazer R com R, né? A gente sabe que vai dar 1, mas quando eu fizer a distributiva desse R para o θ chapéu e para o φ chapéu, a gente sabe que vai dar 0, porque eles são unitários, mas eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, tá bom? Então, a gente vai, deixa eu tirar isso daqui, a gente vai fazer esse cálculo, né? Então, só vai sobrar para a gente aqui a componente em R, tá? Então, essa nossa integral vai dar uma integral. Como eu só sobrou a componente R, eu vou colocar que ela vai de RA até RB. Então, sobra 1 sobre 4π ε0, Q sobre R quadrado, vetor R com o R, todos os dois são unitários, né, são iguais, vai dar 1, né, porque eu estou fazendo produto escalar, que é o que está escondido aqui. Então, vai sobrar só o dr, tá bom? Tenho várias constantes, né? O Q é constante, o 1 sobre 4πε0 é constante, então ele sai da integral sobre 4π ε0. Deixa eu só apagar aqui, eu já vou colocar o Q aqui para economizar espaço. E eu fico com a integral de RA até RB, né? De dr sobre r ao quadrado, tá bom? Vou seguir isso ali para baixo. Deixa eu descer aqui. Então, a minha integral de A até B, campo elétrico dl, está dando carga sobre 4πε0, integral de R a menos 2, dr indo de RA até RB, tá? Aqui eu já tirei a parte vetorial, porque como eu estou integrando somente em R, né, só me interessa a componente R aqui dos meus integrandos, tá? Dos meus limites de integração, né? Então, o resultado disso, né, quando a gente faz a integral, a gente soma 1 aqui no expoente, então vai dar carga sobre 4π ε0, e eu vou ter, o expoente vai dar menos 1, né? Então, isso vai dar menos, isso vai dar menos 1 sobre R. E eu vou fazer os limites aqui indo de R até RB, né?
Como eu tenho esse sinal de menos, eu posso inverter esses limites de integração aqui só para ficar com o sinal positivo, tá? Então eu posso fazer isso aqui. Então vou só alterar aqui, né? Então vai ficar RA e RB, tá? Só fiz a inversão. Então, o resultado disso é que essa integral indo de A até B de produto escalar dl vai dar carga sobre 4π epsilon zero e quando eu substituir o RA vai ser 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Tá? O que essa integral revela para a gente? Né? Essa expressão como um todo. Né? Se eu tiver na situação em que o meu valor de RA foi exatamente igual ao meu valor de RB, né? E essa expressão ela vai dar zero, tá? Se eu tiver integral de A até B, dl, isso vai dar zero se RA igual a RB. Quando que isso ocorre? O que significa isso? Né? Isso ocorre se eu tiver algo da seguinte maneira, deixa eu representar isso. Então, aqui x, y, z. É como se eu tivesse, né, na verdade, uma integral de caminho fechado. Então eu saí daqui, vamos supor que aqui seja meu ponto A, eu passeei pelo espaço, com essa minha, né, eu passeei pelo espaço, e o meu valor de B é novamente em A. Então o B também está nesse ponto aqui. Ó. Então o meu RA, que está aqui, é exatamente igual ao meu RB. Certo? RA é igual a RB. Então eu tenho caminho fechado. Fechado. Como que a gente representa isso em termos de integrais? A gente faz isso, essa bolinha aqui na integral. Né? Então, de dl, isso dá zero. Esse é um resultado bem importante que a gente chega. Tá? Integral de caminho fechado de e dl dá zero. Tá ok? Bom, aí o que a gente pode imaginar? Né? Beleza, essa integral dá zero, mas qual a consequência? A consequência é que a gente pode usar o teorema de Stokes. Né? O que o teorema de Stokes diz? Ele diz que uma integral em uma superfície do rotacional de uma função v qualquer dA, isso é do jeito que aparece no livro lá no capítulo 1. É igual a integral de caminho fechado, e coloco um P aqui para o caminho fechado, do V dl. Né? Se a gente escrever isso trocando o V pelo campo elétrico, né? É só uma mudança de letra, né? De representação, eu fico com isso igual a integral de E escalar dl. Só que a gente acabou de ver que essa integral ela dá zero, né? Então, se essa integral ela dá zero, significa, né, logo, essa outra integral aqui do rotacional do campo elétrico também dá zero. Né? Essa integral de superfície ela só vai dar zero, né, se esse integrando aqui for igual a zero. Então, logo, então, o resultado que a gente encontra é que o rotacional do campo elétrico ele vai dar zero. A gente vai ver depois que isso vai ter algumas consequências importantes para a gente. E lembre-se, aqui a gente está falando da eletrostática. Tá? A gente
não está falando cargas em movimento. E reparem, eu fiz esse desenvolvimento, né? Que mais certo é o zero vetor. Eu fiz esse desenvolvimento partindo da ideia da carga pontual, tá? Mas a gente pode generalizar, né? Generalizando, a gente pode generalizar considerando o princípio da superposição, né? O que o princípio da superposição diz? Que se eu tenho uma coleção de cargas no espaço, né? Eu tenho várias cargas aqui, Q1, Q2, Q3 e por aí vai. O campo elétrico gerado em um ponto P, ele é dado pela soma dos campos individuais de cada uma das cargas. Então, ele é dado por o campo total, ele é o E1 devido à carga 1, mais o E2 devido à carga 2, mais o E3 devido à carga 3 e por aí vai, né? O que acontece se eu calculo o rotacional aqui do E? O rotacional ele vai atuar em todo mundo, né? E1 mais E2 e por aí vai, né? Como essa função, né, esse operador, ele é distributivo, né, então eu vou ter, na verdade, o rotacional do E1 mais o rotacional do E2 mais o rotacional do E3 e por aí vai, né? Como todos eles são zero, são nulos, né? Então, pelo princípio da superposição, que é o princípio que permite a gente escrever isso, né? O rotacional também numa distribuição de cargas do campo elétrico também é nulo. Tá? A gente vai usar isso depois e vai entender mais as consequências desse fato. Tá certo? Até a próxima.